Olá, pessoal. Aqui é Fernanda Fonseca Rosenblatt e essa é a segunda parte de três sobre o tema de introdução ao processo penal e princípios processuais penais. Bom, no vídeo passado, no plano de aula narrado anterior, fizemos um resumo concatenado aí das discussões que havíamos tido sobre as funções do processo penal, né, sobre o ethos do processo penal e suas fontes. Também iniciamos o tema de princípios falando rapidamente do devido processo legal, ao qual depois eu retorno, e focando no princípio da ampla defesa e no princípio do contraditório. Hoje a gente continua essa caminhada pelos princípios a partir do princípio da presunção de inocência, também chamado de princípio da não culpabilidade. Bom, eu tenho um costume de pedir aos alunos, né, principalmente nas aulas presenciais, em que a gente está ali de forma síncrona e eu estou ali sem poder fazer consultas e todos que estão presentes estão com os celulares e podem consultar, etc. Eu costumo sempre falar, às vezes até de uma forma caricata, dizer, gente, se sair alguma decisão nova durante a minha aula, né, vocês estiverem aí com o celular e virem isso, se sair alguma novidade, interrompa a aula, por favor, nos atualize. E eu sempre disse isso, mas nunca achando que correria uma decisão no meio da aula, né? Em 2016, foi quase isso que aconteceu. Em 2016, eu dava uma aula de manhã sobre o princípio da presunção de inocência e eu dizia a todos, né, lendo a Constituição Federal, lendo o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, por isso que toda prisão que ocorre antes da sentença penal condenatória transitada em julgado é uma prisão provisória. Só há prisão-pena depois que a pessoa é condenada e que essa sentença condenatória transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, seja porque todos os recursos já foram utilizados, seja porque houve perda de prazo para recorrer, mas o fato é que não cabe mais recurso. E aí eu destacava essa questão de forma implícita aí, de que não há ou não havia possibilidade no Brasil de execução provisória da pena entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado. Quando foi em 2016, foi no turno da tarde, salvo engano, eu dei essa aula de manhã, no turno da tarde, o STF decide que era possível, sim, começar a executar a pena de prisão, mesmo antes do trânsito em julgado. Veja, a Constituição, no artigo 5º, inciso 57, diz, ipsilitris, dessa forma como eu estou lendo, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí o STF, em 2016, decide, muito impactado, influenciado pelos movimentos, né, de processos de competência originária do tribunal. Então, esse movimento mais recente na história do Brasil, de processos midiáticos originários do STF, decide que se, essa foi a decisão de 2016, se a decisão condenatória for confirmada em segunda instância, né, então, primeira instância, juiz decide, segunda instância, o tribunal confirma a decisão condenatória. O STF, então, decidiu em 2016, nesse HC 126.292, né, que está aqui, decidiu que se houvesse decisão condenatória, se o TJ, né, confirmasse a decisão condenatória, mesmo cabendo ainda recurso para o STF e ou STJ,
já poderia prender a pessoa e começar a executar a sua pena, ou seja, antes do trânsito em julgado. Quando foi em 2019, o STF voltou ao o entendimento, desculpe, anterior, ou seja, voltou a aplicar a Constituição, né? E decidir que não é possível, segundo o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ninguém pode ser culpado ou considerado culpado e, portanto, ninguém pode ser punido até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, em 2019, o STF diz, olha, estamos voltando atrás naquela decisão de 2016 e não é possível a execução da pena depois de decisão condenatória confirmada em segunda instância. É necessário, efetivamente, que tenha transitado em julgado. Não caiba mais recurso nem ao STF, nem ao STJ. Bom, esse era o entendimento, né, até fim de 2019. Ocorre que com o pacote anticrime, como eu disse nas aulas que se passaram, como qualquer reforma legislativa / política, toda reforma ela é contraditória em vários aspectos, e o pacote anticrime nem é de todo bom, nem é de todo ruim. O pacote anticrime que entrou em vigor no final de 2019, o que é que ele fez? Ele alterou o artigo 492, inciso 1º do Código de Processo Penal, que trata do Tribunal do Júri, dizendo o seguinte: o pacote anticrime alterou o artigo 492, inciso 1º do Código de Processo Penal, permitindo a execução imediata da pena quando fosse caso de condenação no tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. Então, hoje, o artigo 492, depois da redação dada pelo pacote anticrime, diz assim: em seguida, o presidente proferirá a sentença que, e aí, né, o tema desse 492 é sentença dentro do tribunal do júri. Então, em seguida, o presidente proferirá a sentença que, inciso 1º, no caso de condenação, fixará a pena base, considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes, imporá o aumento ou diminuição de pena, observará as demais disposições, e aí vem a linha E, que foi o que foi acrescido pelo pacote anticrime, que diz assim: mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então, veja, em 2016, o STF entende que a gente já pode começar a executar a pena da pessoa mesmo antes do trânsito julgado. Em 2019, ele volta ao entendimento anterior, ou seja, volta a aplicar a Constituição e dizer não. A gente não pode executar a pena depois de uma sentença condenatória ser confirmada no tribunal, nos tribunais de justiça, nos TRFs, porque ainda cabe recurso para o STF ou o STJ. No caso, ainda de caber recurso para o STF ou o STJ. Mas aí vem o pacote anticrime, altera o artigo 492, inciso 1º, a linha E, se quiserem completar aí no plano de vocês, a alteração que eu estou destacando aqui é justamente a da linha dizendo que quando a pessoa é condenada no tribunal do júri, se a pena que for aplicada no júri for de 15 anos ou mais, então já se pode começar a executar a pena da pessoa. Aquela pessoa já pode sair ali do julgamento do tribunal do júri e ser presa para ter a sua prisão, para ter sua pena de prisão executada. Quando se trouxe isso para o pacote anticrimes, foi baseado em decisões que enxergaram uma colisão entre os princípios da presunção de inocência, que é esse que a gente está vendo agora, e um princípio que a gente vai ver no próximo semestre em Processo Penal 2, que é o princípio da soberania dos veredictos. É um princípio que se aplica no tribunal do júri, segundo o qual, porque a Constituição prevê que, nos casos de crime dolosos contra a vida, quem tem que decidir é o júri, são os nossos pares e não o juiz.
togado, né? Então, esse é o princípio da soberania dos veredictos, né? Então, em determinada movimentação no STF, começou, né, se sugeriu que, nesse caso, o tribunal de júri, se o júri decidisse pela condenação, nós teríamos aí uma necessidade de proteger a soberania dos veredictos, quer dizer, a soberania da decisão dos jurados, e aí estariam em colisão dois princípios igualmente constitucionais, igualmente previstos na Constituição, que seria, de um lado, a presunção de inocência e, do outro, a soberania dos veredictos. O entendimento é que levou à inclusão aí dessa redação aí dessa linha E do artigo 492, inciso 1º, pelo pacote anticrime, tá certo? Bom, claro, existiriam outras formas, né, de punir, vamos dizer assim, o exercício abusivo do direito de recorrer. Quer dizer, no momento em que o STF decidiu, por muita pressão, inclusive, que a gente já podia começar a executar a pena, mesmo sem trânsito em julgado, mesmo isso indo de encontro à literalidade lá da Constituição, que diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, e tendo voltado atrás, vem o pacote anticrime meio que ressuscita esse entendimento, pelo menos no que diz respeito ao júri. Essa movimentação foi no sentido de impedir que as pessoas, né, que recorressem infinitamente, que, né, se utilizasse de recursos de forma protelatória, né, inclusive às vezes no caso do réu para chegar à prescrição, né. Então, a razão, vamos dizer assim, política por trás aí dessa decisão de 2016 e desse ressuscitada a decisão de 2016 através do artigo 492, inciso 1º, a linha E, não deixa de ser, ou tem influência muito pelo discurso de que aqui no Brasil temos muitos recursos, a pessoa pode recorrer infinitamente e que, enfim, seria necessário se tolher esse tipo de prática. Claro, existem outras formas de fazer isso sem burlar a Constituição. Essa é uma opinião pessoal. Então, por exemplo, e demonstrando mais uma vez como o pacote anticrime não foge à regra de políticas contraditórias, né, de forças contraditórias, o próprio pacote anticrime traz uma modificação no artigo 116, a linha 3 do Código Penal, dizendo assim: o artigo 116 no Código Penal trata de prescrição, né? E aí a redação agora do inciso 3º pelo pacote anticrime diz o seguinte: artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, inciso 3º, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Então, você vê aí que há aí uma tentativa de dizer, olha, você pode até tentar protelar através de recursos. Agora, a sua prescrição não vai correr. Então, você não vai conseguir aí atingir a prescrição recorrendo, sem que haja efetiva admissibilidade daquele recurso, né? Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Que a inclusão dessa linha, desse inciso 3º no artigo 116 é um exemplo de como a própria legislação pode impedir o uso excessivo de recursos, né, para protelar e chegar possivelmente a uma prescrição, sem ter que burlar o que determina a Constituição Federal, né? Esse tema de presunção de inocência, a gente volta a tratar dele quando a gente for analisar os requisitos da prisão processual, né? Não é um tema fácil, né? Mas é ele que segura, é o princípio da presunção de inocência que vai segurar essa ganância prisional, né? Ou essa cultura prisional muito marcante no nosso país, né? A exemplo de outros como Estados Unidos, Rússia e assim por diante.
Então, quando a gente for analisar a possibilidade de se prender no processo penal, né, vamos destacar que essa prisão é meramente processual, né? Então, a prisão que a gente estuda aqui em processo penal não é uma prisão-pena, é uma prisão processual, é a possibilidade de prender a pessoa antes de ter um trânsito em julgado, né? E aí é quando a gente vai trazer as espécies de prisões processuais. A prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, né? E é muito importante que desde já, né, compatibilizando aí com o raciocínio da presunção de inocência, a gente já compreenda que esse tipo de prisão é voltado à proteção do próprio processo e não à aplicação da pena em si. Quer dizer, quando se prende provisoriamente, a intenção é que a gente consiga desenvolver o processo sem problemas, né, sem que hajam novas ocorrências, sem que as provas sejam, né, a produção de provas seja atrapalhada. Quando a gente prende durante o processo, a gente não está prendendo no intuito de retribuir ou de responder ao crime que foi praticado, porque ainda não se sabe se efetivamente o crime foi praticado por aquela pessoa, né? Então, a ideia que a gente tem de prisão como de retribuição e de prevenção especial e assim por diante, se aplica à pena de prisão, não à prisão processual. A prisão processual é uma prisão voltada ao período do processo para fazer com que o processo seja possível, para que ele caminhe sem novas ocorrências e para que ele caminhe com a possibilidade de se produzir provas sem atrapalhos. Não é voltada à prisão processual a punir a pessoa, porque a prisão pena, aquela que a gente estudou lá em Penal 2, que tem essa função. Então, são consequências da presunção de inocência, portanto, a excepcionalidade das prisões cautelares. Ora, se o entendimento é que todo mundo é inocente, né, até que tenha uma sentença condenatória transitada e julgada, então essas prisões cautelares têm de ser aplicadas excepcionalmente, porque se está prendendo alguém que é presumivelmente inocente, né? Essa presunção de inocência, ou o princípio da presunção de inocência, também tem como consequência a inconstitucionalidade da antecipação executória da pena, não obstante essa novidade aí trazida pelo pacote anticrime que ressuscita a decisão de 2016 no que diz respeito aos crimes contra a vida, dolosos contra a vida, né, de competência do tribunal do júri. Também é consequência do princípio da presunção de inocência a proteção contra a publicidade abusiva e estigmatizante aí do acusado. Inclusive, o pacote anticrime ele também traz artigos que a gente depois vai trazer à baila de proibição, né, de que a autoridade policial, lá no inquérito policial, faça uso abusivo da mídia quando, por exemplo, alguém é preso em flagrante. E a gente está cansado de ver aqueles vídeos no YouTube da pessoa sendo presa em flagrante, e aí, às vezes o povo faz meme porque a pessoa estava, né, embriagada, enfim. Toda essa forma, né, essa estigmatização, essa publicidade abusiva do acusado, ela vem também rechaçada pelo pacote anticrime. Então, perceba bem que esse pacote anticrime é um vai e vem danado, né? Por um lado, ele puxa aquela mão do processo penal que a gente falava sobre eficiência, né? De meio que ganância por chegar numa punição. Por outro lado, traz algumas garantias importantes. Princípio do indúbio pro réu. Bom, o princípio do indúbio pro réu, ou do favor rei, é aquele que nos ensina que a dúvida deve sempre beneficiar o acusado. Esse princípio, na realidade, é uma regra probatória, uma regra na hora de interpretação das provas que foram produzidas, né? Segundo ele, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar eliminando qualquer dúvida razoável, o que os americanos e os ingleses chamam de beyond a reasonable doubt,
né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão nem que em série americana, né? Então, a condenação ela só pode ocorrer se a gente conseguir eliminar qualquer dúvida razoável, né? E é nisso que consiste o princípio do indúbio pro réu, né? Mas vamos ver alguns exemplos no Código de Processo Penal que ajudam a ilustrar melhor esse princípio, né? Porque o indúbio pro réu não é simplesmente aquele princípio que diz que eu não posso condenar se eu tiver dúvida. É o princípio que diz que, existindo qualquer dúvida, por exemplo, na interpretação de uma determinada prova antes mesmo da decisão sobre condenar ou absolver, quer dizer, todas as dúvidas que surgirem ao longo do processo, inclusive ao final do processo, devem ser interpretadas a favor do réu, né? Então, vamos pegar aí o artigo 386 do Código de Processo Penal. O legislador diz assim, caput, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Aí vem o inciso 7º, o último inciso, e diz, não existir prova suficiente para a condenação. Veja, o que esse inciso 7º está dizendo do artigo 386 do Código de Processo Penal? Ele está dizendo que há dúvida. Ele não está dizendo, olha, ficou provado que não foi ele, ficou provado que não teve crime. Não, ele está dizendo assim, não existe prova suficiente para a condenação. Então, pode ter sido ele, pode ter ocorrido o crime, mas como não tem prova suficiente, existe dúvida, e na dúvida deve-se absolver o réu. Veja, por exemplo, e eu pedi a vocês para acompanhar as aulas com código, é sempre melhor. Veja, por exemplo, aí no código de vocês, a diferença entre a, né, a redação do inciso 1º para a redação do inciso 7º. O inciso 1º diz assim, que o juiz deve absolver, desde que reconheça estar provada a inexistência do fato. O inciso 7º diz, não existe prova suficiente. Se a gente for também no inciso 4º, no mesmo artigo 386, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte expositiva, desde que reconheça, inciso 4º, está provado que o réu não concorreu para a infração. Né? Vejam que esse inciso 1º, esse inciso 4º, são incisos que falam de certeza, uma certeza que deve justificar a absolvição, enquanto que o inciso 7º não. Ele diz, não tem prova suficiente para condenar, então a solução é absolver. Essa é uma expressão clara, esse artigo 386, inciso 7º, é uma expressão clara aí do princípio do indúbio pro réu. Outro exemplo, também no Código de Processo Penal, artigo 615, parágrafo 1º. O artigo 615, parágrafo 1º, ele fala, né, está localizado aí num trecho do Código, que fala do processo e julgamento de recursos nos TJs ou nos TRFs, né, se for esfera federal. E aí ele diz aí, o tribunal decidirá por maioria de votos, aí parágrafo 1º, havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou Turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Então, o que esse artigo 615, parágrafo 1º está dizendo? A gente sabe que a estrutura na segunda instância, né, a estrutura nos tribunais é uma estrutura colegiada, quer dizer, o juiz de primeiro grau, ele prolata sentenças singulares, sozinho, e quando se recorre dessa decisão do juiz singular, do juiz de primeira instância, lá na segunda instância, a decisão daquele recurso ela vai acontecer de forma colegiada. Os tribunais estão organizados em câmaras ou turmas, né, e aí o processo, quando ele é distribuído, né, o recurso, quando ele é distribuído, vai cair em uma das turmas, em uma das câmaras, e aquele grupo de desembargadores vai decidir sobre aquele recurso. O que acontece? Pode ser que uma determinada câmara ou turma de um determinado tribunal exista um número par de desembargadores proferindo decisão naquele determinado caso, naquele determinado recurso, referente àquele determinado recurso. Então, pode ser que, por exemplo, se vote 2-2 a favor ou contra, né, as razões do recurso. Nesse caso de empate,
o parágrafo 1º do artigo 615 está prevendo que se o presidente do tribunal, ou então daquela Câmara e daquela turma, não tiver votado já, aí ele vai dar o voto de Minerva, mas se for empate, empate mesmo, né, tivermos diante de uma decisão em sede de recurso num tribunal e esteja empate, aí vai prevalecer o entendimento que for melhor para o réu. Isso também é, aqui o artigo 615, parágrafo 1º, uma expressão do princípio do indúbio pro réu. Uma observação, eu coloco aí. O indúbio pro réu só incide até o trânsito julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria. Então, no caso de revisão criminal, previsto no artigo 621, o ônus da prova recai única e exclusivamente sobre o postulante, quer dizer, o réu. O que é isso? O que é esse caso de revisão criminal previsto no artigo 621? Lá em processo civil, vocês já estudaram ou vão estudar uma ação chamada ação rescisória, que é a possibilidade de você remexer no que já transitou em julgado, mesmo depois do trânsito julgado. Aí você pergunta, aqui em processo penal existe, Fernanda? Bom, existe algo equiparável, que é o chamado ação de revisão criminal, que a gente estuda no próximo semestre, né? A revisão criminal é a possibilidade da gente remexer no trânsito em julgado para absolver quem tinha sido condenado. Então, vamos organizar aí essa explicação. Primeiro, só cabe revisão criminal, só existe a possibilidade de eu reabrir um caso, reanalisar um caso que já transitou em julgado, se for para o bem do réu, ou seja, vamos supor que determinada pessoa foi condenada, transitou em julgado. Quando dias depois, meses depois, anos depois, se descobre uma prova bombástica de que a pessoa, na realidade, é inocente e que aquela decisão foi errada. Tem algo que eu possa fazer? Tem. Eu posso me valer, o réu pode se valer da revisão criminal. O réu, então, entra com essa revisão criminal, trazendo essa nova prova, esse novo fato provado, para que a decisão condenatória ela seja desfeita e ele seja, então, absolvido, né? Mas veja, nesse caso, no bojo da revisão criminal, no âmbito da revisão criminal, cabe a esse réu, única e exclusivamente, provar que realmente as coisas mudaram, que existe prova nova que muda aí, ou que indica aí que houve um erro judicial, quando da sua sentença penal condenatória ou quando da sua sentença absolutória imprópria. Como assim absolutória imprópria? Quando o réu é tido, né, quando se tem que o réu cometeu um fato típico antijurídico, mas ele era doente mental e no momento do fato ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com aquele entendimento, ou seja, foi considerado inimputável por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Vocês lembram lá no direito penal que deve se aplicar uma medida de segurança para esse réu? Pois pronto. Para aplicar uma medida de segurança, o juiz ele deve absolver o réu impropriamente. Então, essa sentença que aplica a medida de segurança, ela é considerada uma sentença absolutória. Ora, por que isso faz sentido dogmaticamente, Fernanda? Porque crime é toda conduta típica, antijurídica e culpável. E nesse caso, né, no caso de doente mental, pessoa com doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que no momento no crime é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com aquele entendimento, não há culpabilidade. Então, não há crime. Então, eu só posso absolver. Sendo que não é uma absolvição normal. Por isso que a gente chama de absolvição, o código chama de absolvição imprópria. Então, quando o réu, né, quando transita em julgado uma sentença que condena o réu e aplica a pena, ou absolve o réu e aplica a medida de segurança, ele pode reformar essa sentença, mesmo depois do trânsito de julgado. Só se surgir novas provas, e aí tem uma série de requisitos trazidos aqui pelo artigo 621, que a gente vai analisar no próximo semestre, no processo penal 2, e aí nesse caso, é bom lembrar que o indúbio pro réu ele foi até a sentença penal condenatória ou até a sentença
absolutória imprópria. Depois que transitou o julgado, essa revisão criminal vai exigir o esforço do réu, né, o ônus da prova, o esforço de provar vai ser exclusivamente do réu, para dizer, ó, teve um erro judicial, está aqui uma prova nova, está aqui uma novidade que prova que erraram, né? Pois bem, princípio da verdade real, ou como alguns preferem hoje em dia, busca da verdade. Eu cheguei a falar rapidamente desse princípio na primeira aula, quando a gente estava destrinchando algumas diferenças entre o processo civil e o processo penal. Vamos explicar, vamos dizer assim, os fundamentos, a lógica do princípio da verdade real, para depois a gente criticar e fazer uma análise mais abalizada. Lá em processo civil, como eu já disse em outras aulas, quando o demandado, né, quando o, entre aspas, réu, não contesta o que é alegado na inicial, considera-se verdadeiro aqueles fatos que foram alegados. Né? Lembra que a gente, né, revisitou isso aí. Então, lá em processo civil, a revelia implica em se considerar verdadeiros fatos alegados na inicial. Eu não contestar determinados fatos na inicial vai redundar em eu aceitando aquela tese da acusação ou aquele trecho da petição inicial que eu não contestei. Aqui em processo penal, não. Aqui em processo penal se diz que a verdade buscada é a verdade real e não a verdade processual, formal ou ficta do processo civil, né? Então, aqui em processo penal, essa verdade real implica em dizer, por exemplo, que mesmo que o réu esteja foragido e não tenha contestado, né? Aqui a gente chama respondido, né? Então não tenha respondido à inicial, não tenha respondido à denúncia ou à queixa, mesmo assim a gente não vai considerar que os fatos alegados nessa inicial, que os fatos alegados nessa denúncia ou na queixa, que é como a gente chama a petição inicial no processo penal, é verdadeira. Então, aqui no processo penal, a revelia não tem esse efeito, mesmo o réu foragido, mesmo aquele que não se apresentou para contestar, a gente não vai ter os fatos alegados nas iniciais como verdadeiro. Ao contrário, se a gente junta essa verdade real com a ampla defesa que a gente viu na aula passada, o juiz é até obrigado a nomear um defensor dativo, lembram? Para responder àquela inicial. Então, existe essa certa ficção aí. Daqui a pouco eu vou chegar ao ponto de por que eu estou falando de mito, por que eu estou falando de ficção, mas existe essa ideia de que no processo penal busca-se a verdade verdadeira. Não é a verdade que as partes concordam, não é uma verdade, né, acordada entre as partes, não é uma verdade presumida, é uma verdade real. Né? A gente precisa produzir provas, não deixar dúvida, e se não tiver dúvida, aí é que se deve condenar, e qualquer dúvida que fique, a absolvição deve se impor. Bom, até aí, né, parece que a verdade real não traz grandes consequências. Ocorre que ela traz. Né? E aí, por isso que eu trouxe aí alguns exemplos práticos no Código de Processo Penal, né, alguns exemplos ou algumas ilustrações no Código de Processo Penal para demonstrar isso aí. O artigo 156, inciso 1º e 2º do Código de Processo Penal diz o seguinte: artigo 156. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Primeiro, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. E 2, determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para admitir dúvida sobre pontos relevantes. O que esse artigo 156, em outras palavras, ele está dizendo? E ele está dizendo isso com base no princípio da verdade real. Ele está dizendo, seu juiz, você pode pedir para produzir prova, mesmo que ninguém peça. O que é o juiz fazer algo de ofício? Quando o caput diz assim, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. O que é esse de ofício? É fazer sem ninguém pedir. Né? Então, o juiz pode fazer sem ninguém pedir o quê? Mandar produzir prova antecipada antes do processo começar. Ou, segundo inciso, mandar produzir prova mesmo que as partes não peçam durante a instrução criminal.
essa repercussão do princípio da verdade real, né, que a justificativa desses dois incisos é, gente, ó, o juiz ele pode pedir prova mesmo que as partes não peçam, porque aqui no processo penal a gente está buscando a verdade real e não a verdade formal ou ficta como um processo civil. A consequência disso, por exemplo, a consequência desse artigo 156, incisos 1º e 2º, é de dar um poder muito grande ao juiz. Se a gente pensar agora de uma forma mais crítica, imaginem vocês que nem sequer o Ministério Público, que é o acusador, pediu a produção de uma prova. Pediu, por exemplo, a juntada de um determinado documento. Por que que o juiz, que é imparcial, vai levantar da sua cadeira para de ofício mandar juntar aquele documento? Então, esse artigo 156, ele dá ele faz surgir aí um risco de parcialidade do juiz. O juiz investigador e o juiz que senta ali entre a sua cadeira e a cadeira do, muitas vezes, acusador. Né? Então, essa é uma das repercussões perigosas do princípio da verdade real e uma das razões pelas quais se tem criticado cada vez mais esse princípio. Eu coloco aí entre parênteses, não estariam tacitamente revogados pelo juiz das garantias. A gente vai estudar sobre o juiz das garantias mais à frente, mas essa é uma inovação do pacote anticrime e uma das mais polêmicas e talvez que mais tenha aparecido na mídia, né? Muito influenciado pelo caso da Lava Jato, né? Pelo papel de Moro no caso da Lava Jato. Resolveu-se no pacote anticrime, inclui aqui no Brasil algo que existe em outras legislações mundo afora, que é a figura do juiz das garantias. A intenção dessa reforma, dessa parte da reforma, é de que, né, me parece que acertadamente, é de evitar que se tenha novos moros em novos casos. O que aconteceu de complicado ali no caso da Lava Jato? Bom, foram várias as complicações processuais. É que eu falo não do ponto de vista político, mas processual penal mesmo. Moro foi o produtor de provas, né? Quer dizer, foi o juiz da causa, de várias das causas, tendo produzido prova antecipada antes da ação, tendo mandado produzir prova mesmo sem o pedido de ninguém, tudo o que o artigo 156, inciso 1º e 2º possibilitam. Então, nesse ponto aí, né, era possível fazê-lo e ele fez. Sendo que ele mesmo é o juiz que julga. Em outros países, onde existe a figura do juiz das garantias, a lógica é aquele juiz que acompanha a produção de prova e que acompanha meramente para garantir que aquelas provas estejam sendo realizadas à luz do contraditório, ampla defesa e etc, etc, etc. Aquele juiz chamado juiz das garantias, ou seja, juiz para garantir que a investigação seja feita de acordo com os princípios e as regras constitucionais do Estado Democrático de Direito, não é o mesmo juiz que julga. Então, em outros países, isso já é corrente. O juiz que participa das investigações, quer dizer, que olha as investigações, que lança um olhar garantidor sobre as investigações, não é o mesmo, né? Aquele que acompanha as investigações não é o mesmo que no final vai sentenciar. E o pacote anticrime trouxe essa figura do juiz das garantias. Essa talvez seja o grande motivo pelo qual o pacote anticrime está aí suspenso no STF, porque isso aí foi, né, motivo de grande briga política. Várias pessoas são contra e várias figuras políticas são a favor, né? Então, né, a gente aí está sem saber, por enquanto essa suspensão está aí no STF do pacote anticrime, a gente está sem saber como é que esses artigos, esses incisos 1º e 2º do artigo 156 vão ficar depois da introdução dessa figura do juiz das garantias, né? Bom, vamos voltar a falar disso quando a gente for destrinchar o que é esse juiz das garantias, tá? A gente vai falar disso aí quando a gente chegar em inquérito. Outro exemplo aí de verdade real, outro artigo aí que nos ajuda a destrinchar ou a ilustrar o princípio da verdade real. O artigo 196 do Código de Processo Penal, ele diz assim: a todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício a pedido fundamentado de qualquer das partes. Veja, mesmo que
o Ministério Público ou a defesa não peça para escutar o réu de novo, o juiz pode mandar vir o réu de novo para escutá-lo de novo, né? A gente vai ver no próximo semestre que tem que ter pelo menos um interrogatório ao longo do processo, e isso é no final, né, da instrução, porque o interrogatório ele não é só o meio de prova, mas ele também é o único momento em que o réu fala por si, realiza aquela autodefesa que eu falei na aula passada. Então, tem que ter, todo processo tem que ter um interrogatório, sob pena de a gente estar burlando o princípio que a gente estudou na aula passada, que foi da ampla defesa. Mas, o que o artigo 196 está dizendo é que, além desse momento obrigatório, o juiz pode mandar escutar o réu quantas vezes ele quiser, mesmo que as partes não peçam. Então, mais um exemplo aí do juiz que pode tomar iniciativa para chegar a uma dita verdade real, mesmo que as próprias partes interessadas não queiram, não tenham esse interesse, não tenham pedido. Outro exemplo, artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, veja, independentemente de requerimento de qualquer das partes, aos possível. Então, mais uma vez, juiz produzindo prova mesmo que as partes não o quiserem fazer. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Então, se a gente junta, gente, todo esses exemplos aqui, artigo 156, inciso 1º e 2º, artigo 196, artigo 209, CAP, artigo 234 e artigo 616, dentre outros, todos do CPP, a gente vai chegar à conclusão de que o princípio da verdade real dá muito poder ao juiz na hora de produzir prova, né? Dá muita possibilidade do juiz de ofício, ou seja, sem ninguém pedir produzir prova. Qual é a desculpa? Chegar a essa verdade verdadeira aqui, que na realidade não existe, né? E aí eu já disse isso no primeiro dia de aula. Todo o processo é um recorte infiel da realidade. Se a gente só pode jogar com o que está nos autos, ainda bem, o que está nos autos, né, a realidade não cabe nos autos. Né? Então, todo o processo, pela sua própria configuração, já é um recorte da realidade, já não é uma verdade real. Né? E esse poder que se coloca na mão do juiz em nome de se buscar uma verdade que nem sequer pode se alcançar, que é a verdade real, é algo perigoso, né? Porque a gente está dando aí muito poder ao juiz para produzir prova, e aí no momento em que ele tem essa função muito ativa na produção de prova, e ele mesmo julga, né, pelo menos é assim, até que a ideia do juiz natural, ou do juiz das garantias entre em ação, né? Então, por enquanto que não temos o juiz das garantias em vigor, graças à suspensão lá no STF do pacote anticrime, por enquanto, a gente tem a complicada situação, complicada em termos de imparcialidade, do juiz poder ser muito ativo na produção de prova, buscador de prova, independentemente do que as partes peçam, e ele mesmo que vai julgar. Né? Então, eu que, né, me esforcei naquela produção de prova, que pode ser de uma forma muito acusatória, né, de acusação, né, pode ser de uma forma muito parecida com a atuação do Ministério Público, será que eu vou enxergar a dúvida e absorver no final, ou será que a condenação vai se impor? Né? Então, aí a gente tem uma complicada questão para fins de princípio da imparcialidade. Né? Bom, essas são algumas críticas ao princípio da verdade real. Agora, novidade. Além da novidade do juiz das garantias, né? Deixa eu limpar aqui. Pronto, ficou mais limpo aí, né? Então, além dessa novidade do juiz das garantias, uma outra novidade que o pacote anticrime traz também é o acordo de não continuidade da persecução penal, ou o acordo de não persecução criminal. É previsto no artigo 28A, que a gente vai ver. A gente vai ter uma aula só sobre acordo de não persecução criminal. Mas, como eu disse na aula passada, ou há 2 aulas, quando o inquérito policial é encerrado hoje,
com o pacote anticrime, surge uma outra possibilidade. Além de se poder denunciar, né, do Ministério Público receber aquele inquérito e denunciar, além do Ministério Público poder mandar para novas diligências, né, além do Ministério Público poder pedir o arquivamento, ele pode também pedir, né, fazer um acordo com o réu e não dar entrada na ação. Lembra que eu falei disso? Então, veja, a gente está aí diante de uma situação em que existem provas suficientes para denunciar, mas os requisitos do artigo 28, a linha A, que depois, ou 28A, que depois a gente vai analisar quando a gente for ver inquérito, estão presentes. Então, o Ministério Público pode dizer, mesmo eu tendo prova aqui para lhe denunciar, eu não vou lhe denunciar. Você vai, por exemplo, prestar um serviço à comunidade, ou vai haver um pagamento de reparação de dano, o que quer que seja, e aí eu não entro com a denúncia, né? Não vai ter mais ação e está extinta a sua punibilidade. Isso aí não deixa de ser uma novidade que é relevante para o princípio da verdade real, porque eu estou dizendo que tem prova suficiente para eu dar entrada na ação, mas mesmo existindo o princípio da verdade real, eu não vou dar entrada na ação, porque eu vou fazer um acordo com aquela parte. Né? Então, veja que a gente tem aí algumas novidades que vêm dar peso às críticas que existem em torno do princípio da verdade real e que vem flexibilizar cada vez mais a verdade real. Em outras palavras, cada vez mais essa verdade real do processo penal, tida como, de certa forma, superior à verdade do processo civil, ela vai se enfraquecendo aí e se tornando cada vez mais uma verdade formal ou ficta. Né? Alguns limites aí que eu destaco aqui no último ponto. Impossibilidade de leitura de documentos em plenário do júri se não tiverem sido juntados aos autos com antecedência. Limitações ao depoimento de testemunhas que têm ciência do fato em decorrência de profissão e etc. Descabimento de revisão criminal contra a sentença absolutória transitada em julgado. Verdade consensuada nos juizados. O novel acordo de não continuidade da persecução penal, como já falei, vedação de provas ilícitas e etc. O que eu estou querendo dizer aqui? Que além de tudo que eu já falei, existem outras limitações à verdade real espalhadas pelo Código de Processo Penal. O artigo 479, ele nos diz que ele dá um prazo, dizendo assim, apesar da gente ter lido que o juiz poderá mandar juntar um documento, mesmo que as partes não pedirem, né? O juiz pode fazer isso de ofício. O artigo 479 está dizendo que, no caso plenário do júri, os documentos eles têm que ser juntados com antecedência. A pessoa não pode chegar lá, como em filme americano, na hora do júri e apresentar um documento bombástico. Não, aquele documento ele tem que ser juntado antes do plenário do júri, antes de ocorrer aquele julgamento do júri. O artigo 207 do Código de Processo Penal, ele diz que determinadas testemunhas, elas não devem, a não ser que sejam autorizadas pela parte interessada, testemunhar por conta de profissão ou o que quer que seja. Então, por exemplo, o psicólogo, ele não é obrigado, ele não pode ser obrigado a testemunhar contra o seu paciente, né? Porque tem a ética da profissão que lhe impõe aquele sigilo, né? Então veja que a gente aí é mais uma limitação a gente chegar numa verdade realmente real. O artigo 621, que fala daquela revisão criminal, diz, olha, só pode usar a revisão criminal contra sentença absolutória transitada de julgado, ou seja, só quando, aliás, não, com sentença condenatória transitada de julgado ou sentença absolutória imprópria transitada de julgado, né? Então, o artigo 621, ele está dizendo você não pode dar entrada na revisão criminal, Ministério Público, se transitou em julgado a absolvição da pessoa. Então, a pessoa foi considerada inocente e transitou em julgado. Não cabe revisão criminal pró-sociedade, né? Não cabe revisão criminal por parte da acusação, só cabe revisão criminal por parte da defesa. Então, se eu fui condenada e transitou em julgado, ou se eu fui absolvida impropriamente e aplicado medida de segurança e transitou em julgado, aí eu posso me valer da revisão criminal para dizer, tem uma nova prova aqui que mostra que a história não era essa, a verdade verdadeira é essa daqui, não aquela que transitou em julgado. Mas eu não posso usar revisão criminal se eu for acusação. Então, aí tem uma outra limite à concretização de uma verdade dita verdadeira. A conciliação, né, e a transação penal nos juizados especiais é outra
situação em que as partes podem fazer, né, ali um acordo, transacionar, e chegar a uma solução que não necessariamente vai refletir a verdade verdadeira, mas que vai refletir aí a vontade das partes, ou, enfim, às vezes a defesa, e tem algumas pesquisas sobre isso, inclusive realizadas aqui na Católica, no mestrado da Católica, um juiz chamado Ailton Souza, né? Ele tem uma dissertação defendida na Católica que fez uma análise das transações penais nos juizados especiais aqui em Recife, e viu que muitas vezes é muito comum que o réu aceite fazer a transação penal para terminar logo aquilo ali, para terminar logo aquele processo e se livrar, mesmo ele não tendo efetivamente cometido o crime, né? Mas esse risco da transação penal, de não refletir a verdade verdadeira, mas refletir uma conveniência para as partes. E, por fim, como eu falei, né, além do acordo de não persecução criminal, a vedação das provas ilícitas, que será o nosso próximo princípio. Tá certo, gente? Obrigada pela atenção de vocês. E aí, na próxima aula, a gente continua aí o tema de princípios com a nossa parte 3 de 3. Obrigada.